1 Coríntios, capítulo 9, e fazermos uma breve reflexão, né, porque o tempo é curto, para que possamos buscar compreender melhor o que o apóstolo Paulo tem nos deixado com essas cartas maravilhosas, com essa escritura maravilhosa. São 27 versículos. Estamos em quantos? 3. Por enquanto, contigo 3. Então, são 9 versículos cada um, irmãos. Força. Pode decidir aí. Tá, eu começo. Comecei, Joia. Certo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são seu do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo, para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, prego o Evangelho. Não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não dando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira
que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, isso é uma passagem muito usada para atestar a contribuição, a oferta na igreja, a remuneração de obreiros, isso de uma maneira que o apóstolo Paulo deixa muito bem descrita e muito bem, como que eu posso dizer assim, muito bem explícita, né? É algo que o apóstolo Paulo ele traz um entendimento claro dessas coisas aqui. Porém, também ele traz alguns pontos que tendem a ser diversos e a levar a uma má compreensão das Escrituras e sendo utilizado e pregado de forma errônea a trazer fraquezas aos ministérios. E é bom a gente dar uma olhadinha nisso tudo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Primeiro versículo. Aqui nós temos que ver o contexto que estamos trabalhando. E o contexto, ele vem trabalhando já desde o capítulo 8, e ele vai terminar esse mesmo contexto no capítulo 10. E no contexto do capítulo 8, ele fala de algumas situações que possam trazer um tropeço aos que têm debilidade na fé, aos fracos da fé. E querendo ou não, se nós formos olhar o contexto da carta, ele começa trazendo essa conotação, trazendo essa implicação à igreja de Corinto. Pois chega num ponto que ele diz, leite vos dei de beber. Alimento sólido não pude vos dar. Então, isso é algo que está intrinsecamente ligado. Lá nós vimos que surgiu alguns pontos de divergência, alguns partidarismos, que gerou ciúmes, gerou contendas. Eles estavam se gloriando em cima de gente que estava trazendo pecado tal que não se via no meio dos gentios. Essas contendas, essas rixas, esses ciúmes, estavam gerando questões que eles estavam levando irmãos a tribunais mundanos, seculares, para serem questões para que outros, incrédulos, julgassem questões entre irmãos da igreja. Olha só. E ali ele já começa a falar de si, não tem ninguém aqui que é sábio dentre vocês para julgar essas coisas? E daí, por causa do contexto idólatra e impuro da cidade de Corinto, nós vimos também que ele traz a questão e ele trata de casamento no sentido de manter as pessoas puras, tanto os solteiros quanto os casados. Por quê? Porque a cultura idólatra gerava os cultos pagãos, com sacerdotes e sacerdotisas pagãos, na qual cultos prostituais, que no caso era culto de prostituição, digamos assim, eram executados em alguns templos, tipo da deusa Afrodite, do deus Apolo. E lá também era tido os sacrifícios. Como se sacrificava no templo, lá em Israel, lá em Jerusalém, como se sacrificava cordeiros, bois, no templo
ao Deus altíssimo e verdadeiro, os deuses pagãos, nós sabemos que Satanás é astuto, já falamos isso na última reflexão que fizemos no capítulo 8. Satanás é astuto e ele tende a pegar as coisas que Deus pediu para fazer para ele e ele trazer para que os gentios, para que as pessoas que não tenham conhecimento ou não estão dispostos ao Deus verdadeiro, engana essas pessoas a fazerem as mesmas coisas para cultuar Satanás, para cultuar os deuses pagãos, para cultuar falsos deuses. E aqui a gente vê, então, que tinha muita carne no mercado devido a esses sacrifícios. E tinha gente que tropeçava ao saber aquelas carnes eram sacrificadas a ídolo ou não. E aqui está continuando esse contexto. Porque o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 dizendo assim, ó, se for para fazer o meu irmãozinho tropeçar, então que eu nunca mais coma carne. E o Ismael lembrou muito bem o contexto de Romanos 14, na última vez que estivemos juntos, que traz que não só a comida ou bebida, mas qualquer outra coisa que faça o meu irmão pecar, que eu me abstenha. E assim viva a abnegação que Cristo me instrui a fazer. E não só me instrui, me capacitou hoje a fazer. Porque eu, naturalmente, não seria capaz de fazer. Porém, agora, nova criatura em Cristo, sim. E daí, então, aqui agora, o apóstolo Paulo, ele pega outro contexto para explicar que ele podia se abnegar, e na qual ele se abnegou nessa igreja, mediante ao que estava acontecendo ali no meio. Que eram o quê? Os falsos apóstolos. E daí ele diz assim, ó, porventura não sou eu livre para fazer o que eu quiser. Não sou eu apóstolo, eu não via o Senhor Jesus. Paulo viu Jesus. Caminho de Damasco. Jesus chamou. Falou com ele. E não foi uma vez só. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi abençoado com revelações de Cristo e diretamente de Cristo, e é o último apóstolo, assim dito, propriamente dito. Chamado por Cristo, pessoalmente por Cristo, e enviado à igreja, diretamente por Cristo. E nós sabemos que essa dissensão toda que estava havendo ali, essa confusão toda, é porque o povo, a igreja, estava sendo confundida por falsos apóstolos, que estavam trazendo nomes em evidência ali, como o próprio Paulo, o Cefas, Cristo e o Apolo. Confundindo a cabeça das pessoas, se identificando com essas pessoas para chamar a atenção para eles, e com isso disseminando o que eles queriam. E nós vimos lá na segunda carta que isso é muito explícito e que vem à tona tudo isso, no capítulo 11. Que depois nós vamos até fazer uma pequena leitura lá em alguns versículos, para poder entender esse contexto. E aqui, então, ele está atestando e está chamando a atenção, fazendo algumas perguntas retóricas, para chamar a atenção para que as próprias pessoas possam reconhecê-lo ele novamente. Porque, como no capítulo 4 ele disse, no meio de vocês pode haver vários preceptores, que é o quê? Alguns professores, alguns que estão ensinando doutrinas aí. Mas pai, vocês não têm mais que um. Porque foi eu que preguei o evangelho aqui nessa igreja. E daí aqui ele está chamando a memória, ele está rememorando a igreja de Corinto a enxergar a autoridade e o verdadeiro chamado dele ali naquela igreja. E daí ele diz assim, não sou apóstolo, não vi o Senhor Jesus Cristo? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ou foi ele que foi lá pregar para essa igreja? Ele fundou essa igreja. Se não sou apóstolo para outros, ou para outrem, certamente o sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado. O que é um selo? É uma garantia. Cara, eu preguei para vocês.
Eu tenho vocês como modelo para dizer assim, ó, eu tive lá em Corinto e preguei para eles lá, eu tenho testemunho aqui dentro de vocês. Como nós sabemos que o Bernardo tem sido o pai na fé desse grupo de Criciúma. O apóstolo Paulo era o pai na fé dos de Corinto. E eis aqui o ponto importante. E daí, olha só o que ele vai começar a dizer. A minha defesa perante os que me interpelam a esta, não temos nós direito de comer e beber? Opa, aqui ele está trazendo uma necessidade básica. Então, quando sai alguém da região de Tijucas para ir pregar em Criciúma, será que essas pessoas não têm direito de serem acolhidos, de terem comida, bebida, cantinho para dormir? E graças a Deus, cada vez que nós vamos, temos, né? Somos muito bem acolhidos. E isso é maravilhoso, né? O entendimento que essa igreja já tem disso. Isso é muito bom, isso tudo. Porém, aqui estavam tendo dificuldades lá na igreja de Corinto para receber o Paulo de volta lá. Eles estavam atestando eloquência, eles estavam atestando filosofias, eles estavam atestando que o Paulo era um falso apóstolo. Isso tudo nós podemos confirmar lá na segunda carta, quando nós estudarmos a fundo a segunda carta e refletirmos melhor na segunda carta. Lá tem tudo isso. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Vocês ainda não estão entendendo as coisas direito. E também o de fazermos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas. O Pedro era casado, ele estava levando a esposa dele junto. E aí? Estava acolhendo ele lá, por que não estava querendo acolher o Paulo? Ou estava chamando o Paulo de obreiro fraudulento? Porque era isso que ele estava chamando ele lá. Mais uma vez eu vou citar a segunda carta. Não tem como eu falar dessas coisas sem olhar para a segunda carta. Depois nós vamos fazer uma pequena leitura. Só de algum ponto principal ali. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha só. A igreja estava precisando ser alimentada. Eles estavam deslocados do local deles de trabalho, da localidade natal deles. E eles precisavam de uma ajuda, eles precisavam de um sustento, eles precisavam de alguma coisa. E isso é fato. Quando a gente implanta uma igreja, essa igreja local, ela vai precisar de uma edificação, de um prédio, de uma estrutura mínima, bancos, cadeira, um púlpito, talvez bíblias sobressalentes para os novos que chegam, e energia, talvez internet, água, com certeza. Vai ter que ter alguém que tenha a capacidade de nutrir espiritualmente na palavra essas pessoas. Muitas vezes essa pessoa não consegue trabalhar para poder se empenhar nisso. E com certeza, manter a igreja gera algum custo, querendo ou não, gera algum custo. É fato isso. E nada fora da Bíblia. Está dentro da Bíblia, está aqui, ó. E aqui agora ele vai começar a embasar, começando com quem vai à guerra. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Opa! Alguém sai para ir guerrear às suas próprias custas? Ou a custa é daquele que o arregimentou? Hoje, se eu sair para lutar pelo Exército Brasileiro, o Exército vai bancar tudo. É minha roupa, minha bota, as armas, o deslocamento, a ração, tudo. Tudo. É o Senhor que vai sustentar. É o Senhor que o arregimentou que vai sustentar. Por quem que o Senhor é representado hoje?
Pelo corpo de Cristo, pela sua igreja. Exatamente. Quem jamais vai à guerra à sua própria... Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem que está lá lavrando a terra, semeando, limpando o matinho, os cardos e abrolhos, como está em Gênesis, regando, cuidando para o passarinho não vir comer, que na hora da colheita não vai se alimentar daquilo ali, ou não vai vender um pedaço daquilo ali, um pouco daquilo ali, para quê? Para poder se alimentar. É fato isso. Ou quem apacenta um rebanho e não vai lá e tira o leitinho, faz um queijinho, hoje dá para fazer um Nescauzinho, cafezinho com leite, né? Vende para fazer um trocadinho, para comprar o sal, o açúcar, ou outras coisas que não tem, como era aqui nessa época. Com certeza. Tira a lãzinha, faz uma cobertinha, um casaquinho, um manto, uma túnica, faz sobressalente, vende para poder comprar o que não tem, o fio de linho para costurar, por exemplo, uma agulha, alguma coisa para poder fazer. Olha só, isso tudo aí está dentro. Quem está no lavoro, quem está no trabalho, quem está numa obra, ele se alimenta dessa obra. Ele usufrui para poder sobreviver dessa obra. Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Opa, agora ele está trazendo o que a lei diz, a lei mosaica agora. O que Deus já deixou escrito como parâmetro para isso. E pode ver que ele não vai na parte dos dízimos para atestar isso aqui, o sustento do obreiro. Ele não vai na parte dos dízimos. Ele vai onde? Deuteronômio 25:4. Porque a lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então, quando o boi está ali puxando a roda de pedra, e tem aquele monte de trigo ali espalhado no chão, porque ele vai passando por cima do trigo e vem puxando a roda que vem esmagando o trigo para fazer o pão depois. Enquanto ele está ali trabalhando, Deus já deu a ordem para o judeu não atar a boca do boi, para deixar o boi comer enquanto ele estiver ali trabalhando. Olha só. Isso é muito importante a gente prestar atenção. E algo que eu gosto de chamar a atenção aqui de novo é que ele não usou a parte do Antigo Testamento que fala de dízimo para sustentar a igreja. Isso é muito importante a gente prestar atenção também. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Claro que Deus queria assegurar que o boi não ia morrer da fome trabalhando para o judeu, né? Com certeza Deus não é insensível a ponto de não se compadecer de um animal, de qualquer coisa, né? Sim. Porém, é claro que isto venha a ser uma sombra do que seria aplicado aos obreiros dele na época da graça. Com certeza. O Senhor é perfeito. O Senhor faz tudo de uma maneira perfeita. E é muito bom entender isso. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança de poder usufruir da sua lavradura, da sua cega, da sua colheita. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Claro, com certeza. Se nós semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Isso ele já falou lá em Romanos, capítulo 15, versículo 27. A mesma coisa. Pô, nós estamos aqui trabalhando espiritualmente para cada um de vocês. E, pô, será que é demais nós ter o que comer, ter o que
que beber, ter o que vestir, ter um lugarzinho para encostar a cabeça? Não é? É o mínimo. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Opa, esses outros aqui quem são? Os obreiros fraudulentos, que estão lá. Vamos dar uma olhadinha? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Olha só. Tinha gente lá se disfarçando de apóstolo de Cristo. E se a gente for prestar um pouquinho de atenção no contexto, eles estavam se identificando ainda com Apolo, com Cefas, com Paulo e até com o próprio Cristo. E estavam sugando o povo. Será que a gente vê isso nas igrejas hoje? Terrível. Infelizmente, sim. E agora eu gostaria de voltar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12b, que ele diz assim, ó, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. E agora? Vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Eu vou seguir mais um pouquinho, depois nós vamos retroceder para esse ponto aqui. Para a gente poder fazer uma pequena reflexão em cima disso e de uma maneira que eu particularmente vejo um baita erro nas igrejas por aí. Com a melhor intenção ainda. Mas tá. Não sabeis vós, versículo 13, que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, Deuteronômio 18, versículo 1, do altar tira o seu sustento? Porque o sacerdote ele recebia. E do altar ele tirava o seu sustento. Ótimo isso. E hoje, a gente trabalhando no ministério, do ministério a gente deve tirar o sustento. Se é que eu tenho uma vida dedicada em tempo integral para isso, é claro. Eu, no meu caso, eu trabalho, eu tenho meu emprego, graças a Deus. Né? Tranquilo. Quando irmãos se dispõem a alguma ajuda, a alguma coisa, eu recebo de bom grado, porque é a ordem do Senhor, tanto um contribuir quanto o outro aceitar. Quando não há possibilidade, tranquilo também, vamos trabalhar e que seja feita a vontade do Senhor e a obra prossiga. Claro, na medida das minhas possibilidades. Porque nem sempre eu vou poder suprir a necessidade física do ministério, digamos assim, sozinho. Nem sempre o obreiro vai poder suprir a necessidade física do ministério. Por alguns pontos. Limitação física, limitação financeira, limitação de deslocamento, localidade geográfica, digamos assim, e várias outras limitações, que para serem supridas, o ideal seria que o quê? Que fossem surgindo novos obreiros, que para isso, muitas vezes, precisa de um pequeno investimento de cada um de nós. Investimento de tempo. Muitas vezes a gente investe o tempo para estar estudando a palavra de Deus. Querendo ou não, muitas vezes, esse investimento de tempo para estar estudando a palavra de Deus e estar tocando a palavra de Deus para frente, é como se fosse um investimento monetário, digamos assim. Por quê?
Porque muitas vezes nós estamos deixando de ganhar dinheiro no mundo. Isso nos impossibilita, talvez, de botar gasolina no carro para ir em tal lugar, vamos dizer assim. Mas nós estamos se preparando espiritualmente e vem outro irmão que tem o dom de contribuição, como está lá em Romanos, capítulo 12, fazendo uma aplicação disso tudo. Estou tentando fazer aqui. E daí ele vem e diz assim, ó, eu vou botar o... Vai quanto para ir lá na tal comunidade? Ah, vai tanto. Vai R$ 100, vamos dizer. Daí ele vem, ó, tá aqui o dinheiro da gasolina. Vai lá fazer a obra porque eu não tenho a disponibilidade de tempo. Mas tu tem o tempo. Mas não tens o dinheiro para botar a gasolina. Então tu vai lá. E assim, nós, como membros de um corpo, fizemos a máquina girar e fizemos o evangelho chegar onde precisa. Cumprindo o quê? A ordem que o Senhor nos deu, que é representar o evangelho, que é exercer o ministério da reconciliação. E é fantástico a gente entender isso. Do próprio altar, então, o sacerdote tirava o seu próprio sustento para continuar trabalhando para o ministério. Olha que maravilha. E apesar de ter sido citado, sim, que o sacerdote tirava do altar o seu sustento, não diz que é a 10ª parte que era dele. Diz aqui? Fala em dízimo aqui? Não fala. E é muito importante a gente entender isso. Muito importante. Para a gente não misturar as coisas. O ministério precisa de recursos? Sim. Tem que ser o 10%? Não. Tem que ser só 10%? Não. Tem que ser o 10% completo? Não. É o que tu pode, tu sente no coração, o que o ministério necessita. É uma conta diferente hoje. Hoje é uma conta diferente. Muito diferente. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Olha só, é uma ordem. Os que vivem de pregando o evangelho, que vivam do evangelho. É lícito. Completamente lícito. E posso te dizer, é uma obrigação que nós temos hoje manter o ministério, sendo agraciados com tantas bênçãos espirituais. É uma ordem, está dito aqui. Ele ordenou aqui. Ordenança é mandamento. E aqui é um mandamento para graça. Faz parte da lei do Espírito. Muitas vezes há um falso entendimento nessas coisas, irmãos. E a gente vai voltar a falar disso. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes de que alguém me anule esta glória. Olha só. E aqui ele está defendendo porque ele não estava fazendo. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Cada um de nós tem essa obrigação de pregação do evangelho, seja sendo remunerado ou não. Porém, nós sabemos que nós temos que nos alimentar, nós temos que descansar, nós temos necessidades básicas a ser supridas. Nós já vamos entender melhor isso aqui já. Pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tem galardão. Faço de livre vontade? Beleza, tem galardão. Vamos fazer um pequeno exemplo. O Jai chega, vai a Criciúma, chega aí, é bem recebido. Vamos dizer que tem uma recessão aí, tem um governo meio ruim liderando a coisa aí, e acontece que não está dando mais para comer picanha, vamos ter que comer um ovinho, né?
Daí chega ali, pô, tem um arrozinho com ovo, uma coisinha bem modesta, né, um copinho de água, nem suco de pacotinho não tem. Glória a Deus por isso, é o meu sustento. Amém? Foi suprida a minha necessidade básica. Teve a minha cama, cantinho, quentinho, estava frio. Show de bola. Ou vocês vão ter que vender tudo agora para pagar pobreiro também? Não, não é isso que está sendo dito aqui. É que é para viver do Evangelho. Não é para enriquecer do Evangelho. São pequenas observações que nós temos que ir fazendo mediante isso. Por quê? Porque me é um privilégio ir ali. E eu me sinto constrangido. O amor de Cristo me constrange. Aí em Criciúma, em Biguaçu, em Tijuca, aqui em Nova Trento, em São João Batista, e aonde eu for chamado, o amor de Cristo me constrange a pregar o Evangelho. E eu dou glória a Deus que em cada lugar desse que eu chego, se há necessidade de um almoço, de uma janta, de um lanche, de alguma coisa, sempre me é suprido pelos irmãos essa necessidade, sem que eu os precise constranger. Ou quando esses irmãos não têm a possibilidade de me suprir, os irmãos que me encaminharam de lá mandam o suprimento, que é o que o apóstolo Paulo faz também, quando ele chega onde é pobre. E não tem a condição, eles não têm a condição de manter. Ele ainda manda subsídio. E é isso que nós vamos ver aqui também. Não nesse capítulo, mas nós somos obrigados a dar uma olhadinha. Lá na frente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, novamente. A responsabilidade de dispenseiro me foi confiado, de mordomo, de gerente desse evangelho me foi confiado. E um mordomo, quando trabalha numa grande casa, quando trabalha numa obra, quando trabalha numa copa, ele recebe o seu salário, ele é sustentado dessa copa. Ele é sustentado dessa dispensa. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que me dá. Porque sendo livre de... Opa, agora vamos parar por aqui agora. Vamos parar por aqui e agora nós vamos retroceder um pouquinho. Lá na metade do 12. Vamos ver aqui. Metade do 12. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, nós acabamos de ver que o apóstolo Paulo não estava cobrando dessa igreja de Corinto. Por quê? Nós acabamos de ver na segunda carta que ele enviou para essa mesma igreja em Corinto, que lá tinham falsos apóstolos, versículo 13. Obreiros fraudulentos, fraude estava havendo lá, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Olha só. Agora vamos retroceder um pouquinho nesse capítulo 11 da segunda carta. Vamos pegar o versículo 5. E ele diz assim: ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Pois ainda que seja rude, na palavra não sou, contudo, na ciência, no conhecimento. Antes, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Ele foi em Corinto e anunciou o evangelho lá de graça. Foi ou não foi? Mas ele teve gasto na ida, ele teve gasto de comida e de necessidades básicas, ele teve vários gastos. E como que ele supriu os vários gastos? Olhemos o próximo versículo. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Irmãos, neste mundo,
precisamos suprir necessidades básicas. Há necessidade de alimentação, de higiene básica, de matar a sede, de combustível, de translado, de transporte, ou manutenção de carro, farmácia, fármacos. Temos várias necessidades, irmãos, a serem supridas mediante a nossa fraqueza humana. Tanto que o próprio Cristo, para manter as pessoas escutando o Evangelho, ele multiplicava pães e peixes, porque ali estavam famintos. E assim o ministério precisa ser suprido, irmãos, de alguma maneira. E aqui eu venho trazer isso tudo aqui agora, e o que eu vou falar com pesar no coração. Por quê? Porque há obreiros hoje que tendem a usurpar da igreja, fazendo grandes fortunas, fraudando financeiramente essas igrejas, essas pessoas que muitas vezes, e digo eu, na maioria das vezes, é o dinheirinho da viúva pobre, que foi lá no templo e entregou tudo que tinha. E por causa disso, há um péssimo entendimento no mundo inteiro e dentre os gentios, que quando se fala no Evangelho, o nome de Deus é blasfemado por causa disso. Ah, isso aí vocês vão sofrer lavagem cerebral, é só para dar dinheiro para o pastor. Acontece ou não acontece, irmãos? Infelizmente. Igrejas que tendem a sugar tudo que os irmãos têm, pregando evangelhos por deveras contestáveis, prometendo coisas para poder subtrair das pessoas que elas têm, fazendo falsas promessas, entregando falsos evangelhos. Sendo assim, obreiros fraudulentos, como estamos vendo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Porém, há o outro lado agora, e o outro extremo, que há obreiros que tendem a não aceitar de maneira nenhuma, oferta nenhuma, e tendem a pregar isso no púlpito, para apenas alimentar o seu próprio ego, debilitando essas igrejas com a doutrina verdadeira da oferta, com a doutrina verdadeira de que um ministério precisa ser sustentado, precisa ter um sustento mínimo, porque a igreja não é de uma pessoa só. Mesmo que essa igreja possa suprir todas as necessidades do ministério, é egoísmo dela, é vaidade dessa pessoa, é o orgulho dessa pessoa que está sendo exaltado nesse momento. Porque a igreja deve ser uma contribuição de todos, pois todos somos parte de um corpo. Todos devem se sentir, como que eu posso dizer, úteis e partes desse ministério, desta obra, para que assim possa ser agregado o seu valor. Se eu posso e eu tenho condições de dar 10.000 mensais no ministério para manter ele, amém, irmão. Mas não prive o irmão
que está ali só pode dar 10 centavos, de poder contribuir igualmente, e que cada contribuição dessa seja como? De maneira aqui, como que Cristo disse para fazer? O que a mão direita dá, a esquerda não? Veja. E sejam ofertas secretas. Não instrua a igreja a não entregar a sua contribuição para o sustento do ministério. Porque em algum momento, mesmo que você possa sustentar o ministério completo, inteiro, você não vai ficar para semente. Você vai passar dessa para melhor. E essa igreja não vai estar disciplinada numa doutrina correta, de sustento, e na sua falta, essa igreja não vai estar preparada a ofertar, a manter obreiros, a manter o ministério de uma maneira saudável, digo assim, secularmente. Então, há dois extremos que devem ser muito bem observados para que nós possamos ter um ministério saudável, inclusive nesse quesito tão delicado, que hoje eu vejo, inclusive, que muitos pastores, muito bem intencionados, muitos obreiros, muito bem intencionados, têm cautela, inclusive, de tocar nisso, e muitas vezes não instrui corretamente a igreja nestes quesitos por causa desses dois extremos, mas principalmente pelo extremo daquele mau obreiro, daquele lobão que quer sugar e quer dilacerar as ovelhas e tirar tudo que as ovelhas têm. Também tende a cair num erro de não pregar oferta, não pregar sustento ministerial, não pregar sustento de missionários, não pregar o sustento de pastor, não pregar a necessidade de ser supridas as necessidades básicas, daí digo eu, não somente dos obreiros, mas também do próprio ministério em si. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, irmãos. Voltemos ao texto de 1 Coríntios capítulo 9. E daí ele continua aqui. Porque sendo livre, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Opa! Ele está trabalhando essa abnegação de não receber as coisas lá. O escravo trabalha e não recebe. Porém, ele é livre. Ele é livre. E ele é servo de Cristo. Mas ele está trabalhando para todos ali, entregando o evangelho a todos. E edificando aqueles que já receberam o evangelho. Amém? A fim de ganhar o maior número de pessoas. Procedi, agora ele começa a dizer o tipo de escravidão, o tipo de... vamos dizer assim, o tipo de papel que ele vai tomando para poder pregar o evangelho e edificar essa igreja. Daí ele diz assim, ó, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, sob como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganharmos os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar
os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Vamos ver aqui o que ele quis dizer com isso. Me fiz de judeu para o judeu, me fiz de fraco para o fraco. Me fiz para aqueles que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. E me fiz como se eu não estivesse na lei para aqueles que não estão debaixo da lei. E o que ele quis dizer com isso? Ele usou aqui, creio eu, e enxergo eu aqui, esse contexto, tudo o que ele já foi na vida. O apóstolo Paulo já foi judeu. Cristo tirou ele da onde? Do judaísmo. Ele estava debaixo de uma religiosidade. E religiosidade tal que ele perseguia a igreja. E aqui diz que ele tinha experiência e ele tinha um contato com essas pessoas religiosas. E ele continuava se colocando junto com elas e conversando com elas. Para quê? Para poder pregar o Cristo para salvar a maioria que ele pudesse. Para trazer a salvação em Cristo Jesus, mediante a obra redentora de Cristo Jesus, a maioria das pessoas que ele pudesse. Ele também se fez de fraco. Como assim o fraco? Aqueles que não estavam entendendo certas coisas da lei, aqueles que tinham fraquezas, aqueles que tinham... Ele foi lá conversar com essas pessoas. Ele se aproximou dessas pessoas. Porque alguém que tinha, vamos dizer assim, muita debilidade, muitas doenças, muita coisa, inclusive era rejeitado pelas pessoas. E ele foi lá, quando ele sentava perto dessas pessoas, para conversar com essas pessoas, tipo cego, tipo um coxo, tipo algumas coisas assim, uma prostituta. Eram gente repudiada. Os judeus diziam que aquilo ali era a condição do pecado, eles repudiavam essas pessoas. Ele nem chegava perto dessas pessoas. Mas ele ia lá e sentava perto deles e conversava com eles. E pregava o evangelho para eles. Não era isso que Cristo fazia? Sim. Ele também se fez de quem estava debaixo da lei, aqui estamos na mesma conotação dos judeus, e para aqueles que não estavam na lei, que é os gentios. Por quê? Porque depois que ele foi salvo em Cristo, ele já não está mais debaixo da lei de Moisés. Então agora ele chega lá perto dos gentios também, porque os judeus também não podiam chegar perto dos gentios. Os tornavam impuros. E aqui ele usou de todas as condições e todos os contextos na qual ele já foi inserido, e eu vejo aqui que ele diz assim, ó, irmão, Ismael, Graça, qualquer um de vocês se lembram de onde vocês já estiveram? Seja na religiosidade ou fora dela? Seja em qualquer condição que vocês já estiveram? Não deixe de se aproximar dessas pessoas. Não é para quem já foi um drogado e hoje está liberto da droga, ou já foi um alcoólatra e hoje está liberto do alcoolismo, ou já foi um ladrão e hoje está liberto dessa condição, ou já foi um adúltero e hoje está liberto dessa condição, que é para ir lá, não, vou lá usar droga de novo com o cara, vou lá beber de novo, vou lá roubar, fazer um assalto com o cara para poder pregar o evangelho. Não, não é isso. Mas não é para te deixar de ser acessível. Aqui demonstra a acessibilidade de Paulo. Paulo era acessível às pessoas. Que embora nós fomos resgatados do mundo para uma condição celestial e espiritual, nós estamos alocados no mundo, representando agora o ministério da reconciliação. E muitos foram tirados de dentro de uma igreja, seja ela a católica, a assembleia, a batista, do meio de uma religiosidade, como ele foi tirado do judaísmo. Aproveite essa condição que você tem, na verdade, essa proximidade que você tem nestas igrejas, para pregar o evangelho verdadeiro. E foi isso que ele fez. Para que, de alguma maneira, venha a salvar
alguns. E é isso que discorre. Me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar o fraco firme. De tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, aqui demonstra uma acessibilidade. Não é porque eu estou lá com eles que eu vou fazer a mesma coisa que eles. Jesus Cristo não sentou com Zaqueu. Zaqueu era tido como o pior dos publicanos. Ele roubava. Ele cobrava o dobro dos impostos para ele ficar com a metade. Diz a Bíblia. Cristo não foi lá sentar com ele, na casa dele. E mediante a proximidade e a disponibilidade de Cristo, ele não foi salvo. Foi liberto daquela condição. Sim, irmãos. A samaritana, além de ser adúltera, já ter passado por 5 casamentos, provavelmente está no 6º. Cristo não sentou lá e não pediu ajuda para ela. Dá uns copinhos de água aí para chamar uma conversa, para mostrar para ela quem ele era realmente, pregar o evangelho para ela, e dali ela não se tornou uma maravilhosa pregadora do evangelho? Sermos disponíveis às pessoas, irmãos. Nós somos livres para hoje poder fazer qualquer coisa dessa. Nada nos impede de ir lá sentar em outra igreja e conversar com as pessoas. E termos acesso às pessoas. Fui convidado para um casamento, aí eu não vou porque é de outra denominação. Não, vai, irmão. Aí fui convidado para um batismo. Vai, não tem problema. Isso não é problema nenhum. Nós somos livres em Cristo hoje para fazer tudo isso. E aproveitar as oportunidades para que, de algum modo, venhamos a salvar alguns. Eis o ponto maravilhoso do apóstolo Paulo, nos trazendo a instrução de sermos acessíveis, sem discriminação, sem preconceitos, sem, assim, usando e usufruindo da nossa liberdade da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é o quê? Pregando o evangelho, exercendo a nossa condição de ministros da reconciliação, para que de alguma forma possamos salvar alguns. É uma mensagem muito forte para cada um de nós. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E assim o apóstolo Paulo nos traz esse rogo, esse senso de urgência que nós sabemos que tem, que é o quê? A pregação do evangelho para esse mundo que se perde. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Que é o que? O galardão. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Opa, isso aqui é muito legal. O apóstolo Paulo está num contexto, ele está numa cultura, ele está aqui numa localidade que, aqui nessa época aqui em Corinto, era o segundo polo esportivo que existia no mundo conhecido. Primeiro era Atenas. Porém, aqui também tinha Olimpíada Istmica. Isso, acho que é esse o nome. E aqui, então, tinham várias competições. E aqui ele traz a conotação de um atleta. Ele já usou do lavrador,
ele já usou do soldado que vai para a guerra. E agora, ele está usando a do atleta. E como que um atleta se comporta? Trazendo para o contexto do capítulo 8 e do capítulo 9, como que um atleta se comporta para poder ganhar a medalha? Porque aqui, como ele diz aqui, só um dos atletas ganha a medalha de ouro. Ou a coroa, que na época era uma coroa de louro, por isso que ele fala uma coroa corruptível. Era uma coroa de louro, folhinha de louro. Hoje em dia ainda se ganha uma medalhinha de prata, de ouro, de bronze, né? E dura um pouquinho mais, mas também é corruptível. Mas a de louro mesmo, no outro dia, tá toda murcha. Se tivesse o feijãozinho, dava para fazer aproveitar ela ainda. Né? Então, olha só. O atleta, para poder chegar nessa coroa, para poder chegar na medalha, no primeiro lugar, ele se privava de várias coisas. Ele treinava, ele abdicava do seu tempo de ganhar dinheiro, por exemplo, de usufruir, inclusive, de seus familiares, de relacionamentos familiares, de ter um momento de conforto, de descanso, de lazer. Ele abria mão disso tudo. De ter uma comida diferente. Daqui a pouco você chegava na casa da Grazi, a Grazi vinha com um pudim daquele gostoso, uma sobremesa daquela especial, daí você dá aquele sorriso assim, né? Obrigado, obrigado. Eu não vou poder, porque eu estou numa dieta para poder atingir uma meta. Então, quando chega o irmão que pode tropeçar por causa de uma carne sacrificada a ídolo, eu, como um atleta de Cristo, correndo para o alvo, olhando para a meta, que é o quê? A linha de chegada é o quê? Cristo. Eu posso dizer, não, nós vamos fazer 3 ovinhos com arroz. Porque essa carne pode ter sido sacrificada a ídolo, né? Isso, é. Você já chamou atenção para isso, né? Que ele diz, já entendi, peraí. Vamos fazer o ovinho aqui, que eu posso abrir a mão. O atleta é livre para comer o pudinzinho? Ele é livre. Mas ele abre a mão de comer o pudinzinho, de comer uma suquinha, de fazer aquela dieta errada, que vai dar errado para a finalidade dele, para ele atingir uma coroa que é corrompível, que é corruptível, que se corrompe, que apodrece. Porém, nós já temos e já alcançamos essa coroa incorruptível. Corramos de tal maneira a alcançá-la, porque nós já temos ela em Cristo. Não vamos tropeçar ou fazer o irmão tropeçar por causa de comida. Aqui no contexto, o apóstolo Paulo está dizendo que eu abri mão de receber e de despojar vocês para que o evangelho não encontre obstáculo. Olha só. Eu sou livre e eu posso receber isso. É a ordem de Deus. Mas eu abri mão disso para que o evangelho possa chegar tanto a judeu, tanto aquele que está debaixo da lei ou fora da lei, ou o fraco, o forte, ou qualquer um. E que eu possa entregar o evangelho para todos, para que de alguma maneira eu possa salvar alguns, não eu, mas sim o evangelho de Cristo. Esse é o ponto aqui, irmãos. O atleta, ele também, outra coisa, ele anda conforme as regras. O atleta que está numa corrida, e a nossa corrida nós sabemos que é uma maratona. Não é uma corrida de 50 ou 100 metros. Ela é uma maratona. E quando a gente olha lá nas Olimpíadas, na televisão, a gente vê a maratona, começa num ponto da cidade e às vezes termina em outra cidade. São 42 quilômetros.
Nossa maratona é pro restante da vida. O maratonista, ele não corta caminho para chegar lá. Se ele cortar o caminho, ele está fora das regras? Qual que é a principal regra que nós temos que seguir aqui, irmãos? Está no capítulo 8. O amor. Porque eu só saber essas coisas tudo não vai me adiantar. Eu só saber a regra, eu só saber a palavra de Deus, não vai me ajudar em nada nessa corrida, nessa luta. Por quê? Porque eu tenho a entrega do amor. Eu tenho que entregar tudo o que eu sei com amor para as pessoas. E para isso, muitas vezes, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E quando ele traz a conotação de luta, que eu não dou soco no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, é isso que ele está dizendo. Ele está abrindo mão de muitas coisas. E a luta aqui a conotação de luta era uma luta greco-romana. Hoje nós temos nas Olimpíadas, que ela é o quê? Aquele que ganha é aquele que o quê? Aquele que agoniza o outro. É aquele que imobiliza o outro. E traz a conotação de uma agonia. E quando a gente está abrindo mão de muitas coisas boas, inclusive, que nós poderíamos estar usufruindo, e somos livres para tais, e não é pecado comer o punizinho, que é o exemplo que eu trouxe aqui. Mas, se for para o meu irmão tropeçar, eu não vou comer o pudinzinho. Eu não vou comer a carne sacrificada a ídolo. Esse é o ponto. Eu domino o meu próprio corpo, os meus próprios pensamentos. Eu ando de uma maneira a exercer um dos mais excelentes frutos do Espírito, que é o que o amor também traz, que é o quê? É o amor que impulsiona e que constrange isso, que é o quê? Domínio próprio. Para que possa entregar para as pessoas o evangelho de maneira efetiva e de maneira a salvar alguns. E assim o apóstolo Paulo termina dizendo: eu reduzo o meu próprio corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Por quê? Porque aquele que não segue as regras é desqualificado. Daí tem um irmão que vai lá e fala bonito, é eloquente, ensina o modo da Bíblia, mas não demonstra amor. Foi desqualificado. Foi desqualificado. Tudo dentro do mesmo contexto, irmãos, que nós ainda vamos terminar essa reflexão, que eu entendo que ainda foi feita de uma maneira rasa, mas mediante o tempo que nós temos, eu creio que já é um bom princípio para nós meditarmos sobre essas passagens, sobre esses dois capítulos maravilhosos, que é 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, e para podermos fazer uma finalização na semana que vem, se o Senhor permitir, no capítulo 10. Uma finalização desse mesmo contexto. E assim eu peço a Deus que nos ajude a compreender cada vez melhor esses textos maravilhosos que o Senhor nos deixou escritos através das cartas do apóstolo Paulo, para que nós possamos nos edificar e edificar a igreja. E, de alguma maneira, salvar alguns. Amém? Gostaria de pedir para a Grazi terminar para nós em oração, por favor. Deus, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Peço que possamos tomar posse, né, do que aprendemos hoje e agradeço pela vida de cada um. Eu quero pedir também pela semana que se inicia e pelo próximo final de semana, que estaremos todos juntos e que seja um momento edificante. Em nome do Senhor Jesus, aquele que se deu por cada um de nós. Amém. 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 Algum comentário, alguma pergunta? O comentário é que, nossa, muito bom esse capítulo, como todos, né? Mas, enfim,
eu gosto muito, às vezes eu até falo dessa parte quando o apóstolo Paulo fala que ele se fez, como é que é? Ele se fez judeu, ele era judeu, né? Isso só deixa eu pegar a passagem aqui. Para ganhar os judeus, tornei-me tudo para todos, fracos para ganhar os fracos ali. E é isso mesmo, né? A gente tem que se fazer o mesmo que o apóstolo Paulo, para poder ganhar. Igual semana passada a gente foi aqui na igreja da comunidade, tinha de manhã tinha celebração, né, na missa ali, à tarde e meio-dia tinha um almoço, e à tarde bingo. Mas, enfim, a gente foi ali para estar junto com o pessoal daqui, né, para nos tornar conhecidos também, e às vezes conversar com um com o outro e criar oportunidades, assim, de chamar e falar de Cristo. Amém? Ser acessíveis. É isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui no meio desse contexto. Que sejamos acessíveis. Que aproveitemos a religiosidade que já fomos imersos. Que aproveitemos a nossa liberdade que nós temos hoje para estar aonde precisar estar e aonde o Senhor abrir oportunidades para que nós possamos estar disponíveis às pessoas, acessíveis e, de alguma maneira, salvar alguns. Mais uma vez eu vou dizer, porque isso é muito importante. Essa é a finalidade disso tudo. Demonstrando amor a essas pessoas. Entendendo aonde que a gente está, para que a gente não seja pedra de tropeço, por causa de algum entendimento que nós venhamos a ter, que aqueles talvez não aprovem, por alguma debilidade na fé. E esse é o ponto. Isso a gente poder se abnegar, abrir mão daquilo ali, como um atleta que abre mão de várias coisas, de confortos, de comidas, de prazeres, para quê? Para que possa chegar ao alvo, que é o quê? A coroa. E a coroa do atleta é corruptível. Porém, a nossa é incorruptível. E como nós já vimos, se prego o evangelho de bom grado, eu tenho essa coroa, que é o quê? O galardão. E assim eu faço. Porém, nesse mesmo contexto, em alguns momentos, nós vamos precisar ser sustentados pelo ministério. E que cada ministério tenha essa cultura de poder ajudar a sustentar esse ministério na qual eles fazem, cada um de nós fizemos parte, na verdade. Né? E esse é um contexto aqui, que há uma necessidade. Inclusive, o apóstolo Paulo chama a atenção que é uma ordem do Senhor que isso seja feito, que o ministério seja sustentado pelos seus membros, pelo corpo de Cristo, que é ali, pela assembleia local, digamos assim. Ismael, por favor. Esse capítulo me mostrou bastante bem diferente do que eu aprendi em tempos passados, que eu deveria me afastar das pessoas do mundo, né? Eu acho que esse capítulo foi mais esclarecedor, e eu aprendi há tempos atrás que eu deveria me afastar e eu deveria morar na igreja. Tipo, quero dizer assim, saiu do trabalho, igreja, saiu do trabalho, igreja, saiu do trabalho, igreja, e me afastar, né, das pessoas para não me contaminar, e realmente esse capítulo ajuda a entender que realmente né, como a gente deve se portar hoje mesmo. Não é morar dentro da igreja e achar que ali, né, que ali realmente a gente tem que estar, mas a gente sim tem que estar fora, né? Pescador de homens. Então, esse pensamento, Ismael, ele, em cima dessa teoria e desse pensamento, surgiu os monastérios. O monastério não prega evangelho para ninguém, infelizmente. Uhum. Traz um orgulho para si próprio. Ponto. É o que eu enxergo. Posso estar errado, mas é o que eu consigo enxergar.
E, na verdade, quando a gente... Não é que nós temos que estar lá com o drogado, quando ele está lá fumando a droga dele. Não, não. A gente tem que ser acessível a ele, né? Não vou deixar de ir lá falar com ele, porque ele é drogado. Esse é o ponto. Agora, eu não devo estar lá avalizando o que ele está fazendo errado, né? Eu não vou lá pregar o evangelho para o alcoólatra dentro do boteco. Eu não vou lá. Mas eu vou, com certeza, em algum momento que eu encontrar ele sóbrio e que tenha alguma condição de compreender o evangelho, daí eu vou lá, vou conversar com ele. A questão é ser acessível a todos, né? Muita gente diz que eu não, tem certas igrejas que diz assim, que aquela igreja eu nem sento junto para comer porque não devo sentar na mesa dos escarnecedores. Não, peraí, como é que eu vou pregar o evangelho para os caras? Eu não posso sentar na mesa do escarnecedor como um escarnecedor. Esse é o ponto. Quem que eu estou sendo? Eu posso estar sentado no meio de um monte de crente dentro da igreja e ser um escarnecedor. Esse é o ponto. A falta de entendimento do que realmente é pregado pelo evangelho e pelas escrituras. E isso é um ponto fundamental, irmãos. Fundamental. Por isso que as principais orações para as igrejas a qual o apóstolo Paulo escrevia as cartas, principalmente as últimas, as que ele assim já tinha um bom entendimento, assim, Efésios, Colossenses, Filipenses, ele orava para que Deus trouxesse, se de uma maneira resumida dizendo, o entendimento da esperança do nosso chamamento, de quem nós realmente somos em Cristo. Não é para nós se fechar dentro do monastério, não. É para nós estarmos acessíveis às pessoas, representando a nossa pátria celestial agora, neste mundo na qual nós não pertencemos mais, que agora nós somos da pátria celestial, mas nós ainda permanecemos aqui. Então, nós somos um embaixador, como embaixador do Brasil, representa o Brasil lá nos Estados Unidos, digamos assim. Hoje nós representamos o céu aqui na Terra, então eu não estou onde é para mim estar, que é no céu. Cristo ainda me manteve aqui, como seu corpo, trabalhando para Deus ainda. Olha só. Oh, glória! Né? Que privilégio, que honra poder desempenhar essa função, mediante o chamado de Cristo Jesus. Não tem como ser luz dentro do cesto, né, Johnny? Então, debaixo da mesa. Mesa. Não tem como fazer a diferença dentro do saleiro, né, irmão? Que nem o próprio irmão pregou esses dias. Maravilhosa pregação. Amém, irmãos? Amém, Johnny.